Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos refletir um pouco? A Bíblia fala de um Provérbios 22:6, vai falar assim: ensine a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. A Bíblia nos ensina a ensinar os nossos filhos no caminho certo. Porém, qual é o caminho certo? Como a gente saber? Muitas das vezes a gente dá uma educação que nós tivemos para os nossos filhos. E é aí que nós temos que nos policiar. Será que essa educação foi certa? Temos que ver quais são as nossas atitudes. Olha bem o que aconteceu em uma corrida. Eu peguei uma corrida com a moça que me chamou, primeira corrida comparada, eu nem sabia como é que funcionava. Ela estava indo pro centro e de repente ela parou num bairro, parou ali, desceu da moto, quando eu vi no aplicativo estava lá parada. E aí comecei a olhar o que aquela mulher foi fazer. Ela foi, chegou na beira do muro, aí com um pedaço de pau, pegou uma sacolinha e colocou algo em cima do telhado ali. Aquilo ali, fiquei me perguntando, o que será que ela estava arrumando? E quando ela montou na moto dela, quando ela montou na minha moto, perguntei pra ela, falei, mas o que você estava fazendo ali? Desculpa perguntar, mas o que você estava fazendo ali? Que atitude foi aquela e tal? Aí ela tá assim, não, ali mora meu pai. Meu pai mora ali e aí eu deixo a comida dele, o almoço dele ali. Eu falei, mas não tem perigo de bicho pegar não? Não tem ninguém que pode receber não? Ele falou, não, meu pai mora sozinho. Ele mora sozinho e ele tem problema, toma remédio e tal. E toda vez ela acorda, ele vai até ali no telhadinho e pega a refeição dele. Mas bicho não pega não, coloca bem selado, é bem tranquilo. E a gente coloca câmeras também dentro da casa, a gente monitora. Minha irmã traz o café da manhã dele e eu fico para trazer o almoço dele. E a gente foi conversando na moto ali, puxando assunto sobre aquilo ali para entender mais aquilo ali. E ela falando que o pai dela passa por isso e tal, tá passando por situação complicada de saúde. E ele fica ali, ela mora com a mãe dela, cuida da mãe dela e se separaram, porque ele fica um pouco na bebida também. E ele falou, tem dia que ele tá muito bem, que ele vai pro boteco beber e conversa com os amigos. E enfim. E eu perguntei pra ela, ele foi um bom pai? E ela falou, nossa, meu pai foi um pai maravilhoso. Meu pai foi um excelente pai. Então, o que acontece? Ela ali agora tá honrando o pai dela, porque o pai dela foi um bom pai. O pai dela ensinou o caminho certo para ela. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas, o pai dela ensinou ela sobre o caráter, ensinou ela sobre o amor, ensinou ela sobre essas outras coisas. E olha, peguei uma outra moça em outro lugar, que eu já até contei a história dela aqui, mas ela cuida de uma idosa que tem 2 filhos que não vão lá visitar ela. Mas aí eu entendi que é sobre o que essa mãe ensinou para os filhos. Essa mãe provavelmente, imagino eu, que ela deve ter focado muito no dinheiro, que é uma mulher muito bem de vida e tal. E tá tudo bem, todos nós temos que ser bem de vida, queremos prosperar, eu também quero prosperar, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu conheço uma pessoa que é bem de vida, vamos dizer assim, mas tá batalhando com a empresa dela, tá lutando, tá dando de tudo pra empresa dela, e um dia o filho dela falou, mãe, a senhora não fica com a gente. E ela falou assim, não, mas eu tô trabalhando pra vocês, pra dar o melhor pra vocês e tal, e eu também já ouvi isso. Sabe, o pai falando assim, vocês não entendem agora o que eu estou fazendo, mas no futuro vocês vão entender, eu estou trabalhando para deixar algo melhor para você. E é aí que está o perigo, é aí que está, porque essa criança está sendo ensinada que o dinheiro é mais importante do que o amor, que o dinheiro é mais importante do que a presença, entende? Então quando essa criança ficar um adulto, ficar mais velha, no que ela vai focar? Ela vai focar no dinheiro. Ela entendeu pelos pais dela que o dinheiro é algo muito importante, que o dinheiro é prioridade. E é aí que está o nosso erro. Não tem problema de você prosperar. Não tem problema de você crescer financeiramente. Deus quer que você cresça financeiramente, Deus quer que você prospere, mas de forma correta, ensinando seus filhos de forma correta. É falar para o seu filho que o mais importante é a família. É chegar no seu filho depois do dia de trabalho e abraçar ele, beijar ele, falar que ama ele. Entende? Ensinar a importância. Porque se você plantar isso no coração do seu filho, se você ensinar isso, o seu filho vai crescer e ele não vai priorizar o dinheiro. Ele vai te visitar quando você estiver mais velho, ele vai cuidar de você. Ele vai saber porque prioridade é família. Prioridade é pessoas. Então é sobre isso. Tem uma história de um pai que trabalhava muito, ele não tinha tempo para o filho.
E aí o filho ficava doido, pai, brinca comigo, pai, conversa comigo, pai, não sei o que, o pai, não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E um dia o filho chegou pro pai e falou, pai, quanto que custa o seu dia de trabalho? E o pai falou, filho, o meu dia de trabalho custa $100. E aí essa criança pegou, foi lá no cofrinho dela, tinha juntado todo o dinheiro que tinha, juntou e falou, aqui papai, eu quero comprar 1 hora do seu trabalho. Eu quero comprar um dia do seu trabalho. Entende? Então, olha isso, às vezes o seu filho, ele sabe que você está lutando por aquilo ali, mas ele só quer um tempo com você. Gente, uma criança, 10 minutos, 15 minutos que você separar para ela vai ser algo maravilhoso, que você der literalmente 100% de atenção para ela, e é dar 100%. Outro dia eu vi um pai, fui levar minha menina no parquinho, tô olhando lá o pai, e o filho tá lá, tava o pai e o amigo. E o filho lá no parquinho com uma bola sem ninguém para jogar bola. E aí o filho chegou e ficou sentado ali no meio do pai e o amigo. E o pai falou assim, vai brincar, aqui é conversa de adulto. Só que o filho não tinha com quem brincar. E o pai achou que levando ele pro parquinho, já estava fazendo ali algo maravilhoso. Só que o filho queria o pai, queria brincar, queria jogar. E aí a minha menina estava com outra coleguinha, estava se divertindo, eu estava lá. Eu fui lá e eu brinquei, joguei bola com esse menino, e ele ficou super alegre, e aí outra criança chegou, e quando outra criança chegou, eu já deixei os dois brincando. Então, entende? O seu filho, ele te quer por completo naquele momento com ele. Ele quer aquela interação completa. Entende? Eu lembro que o meu pai chegava às vezes cansado do trabalho, e a gente ia ver filme, de terror, que meu pai gostava de ver filme, e eu sentava com ele para ficar vendo um filme de terror com ele, morrendo de medo, mas eu ficava ali porque eu queria ficar do lado do meu pai. Entende? Então, ensine os seus filhos no caminho certo, para que eles não se desviem, mas ensine de forma correta, ensine no que está na palavra. Se você não entendeu, se você tem dúvida, procure na palavra, vai na Bíblia, procure uma igreja, procure uma orientação de pessoas que vão dar uma direção certa. Cuidado, para vocês não estarem ensinando os seus filhos a priorizarem coisas erradas. Porque senão no futuro vocês vão colher solidão. No futuro os seus filhos irão tratar os filhos dele da forma que eles foram tratados, porque foi da forma que eles aprenderam, e eles não conhecem outra forma de ensinar. Eles vão ensinar aquilo, e aquilo vai passar para suas descendências. E aí talvez o seu neto não vai te visitar, talvez o seu neto não vai ter um tempo para você, talvez o seu neto não vai ter tempo para o pai dele. Entende? Porque tudo começou na sua geração. Então, se os seus pais te ensinaram de forma errada, tá na hora agora de você alinhar, de você ensinar o caminho certo, tá bom? Que Deus abençoe a todos.